Disquesia ou cólica? Eis a questão. Isso são duas causas relativamente comuns de desconforto, de incômodos no bebê. E o bebê manifesta as duas de formas parecidas às vezes. E isso pode causar confusão nos pais, principalmente os de primeira viagem. Então, o meu objetivo com esse vídeo é ajudar vocês a diferenciar sozinhos em casa, sem precisar ficar perguntando toda vez para o pediatra por mensagem, tá? Até porque as duas condições têm tratamentos, têm condutas diferentes, têm explicações diferentes. E é esse o objetivo desse vídeo. Fica até o final que você vai conseguir entender as duas condições bem direitinho. Sejam bem-vindos ao canal. Eu sou Isabela Brant, médica pediatra. Vamos começar então pela mais comum delas, que é a disquesia. A disquesia nada mais é do que uma incoordenação dos movimentos num bebezinho novinho. Ela, por definição, ela pode acontecer até os 9 meses na literatura, mas é mais comum da gente ver naqueles primeiros 3 meses mesmo, que coincide com a cólica do lactente. Mas a disquesia é uma incoordenação dos movimentos abdominais e pélvicos. Então o bebê, ele não consegue coordenar direito as forças que ele tem que fazer na barriga, com as forças e o relaxamento que ele tem que fazer ali no assoalho pélvico na hora de evacuar, porque era uma coisa que ele não precisava fazer lá na barriga. Então leva um tempo, semanas, meses, até ele entender direitinho o que ele tem que fazer para o cocô sair tranquilamente, sem gerar a disquesia. Então, ela acontece também pela imaturidade desse bebê, tanto neurológica quanto gastrointestinal, e pela falta de costume. Assim que sai do útero, o bebê tem que aprender diversas condições, diversas atividades novas, e isso leva um tempo, precisa de repetição. Mas nós podemos ajudar. Olha só, essa disquesia, o que ela vai gerar no bebê? Como que o bebê manifesta esse incômodo? Ele pode ficar se contorcendo, né, meio que rebolando, contraindo os bracinhos e as perninhas, e aí ele pode emitir pequenos gemidos ou resmungos, barulho de força de cocô mesmo, né? Nisso ele pode emitir uns gritinhos, ele pode chorar, só que é um choro um pouco mais leve, um pouco menos duradouro, né? A média de duração de uma disquesia costuma ser aí de 5 a 15 minutos, não é um quadro muito prolongado. E além da emissão da voz, tem muito essa questão da movimentação, né? Que é como se fosse uma tentativa e erro, né, das forças e relaxamentos do bebê para conseguir evacuar. Ele pode ficar bem vermelhinho neste momento também. E tem uma situação bem característica que é, quando o bebê consegue finalmente soltar um pum ou evacuar, ele super relaxa, ele alivia, para de fazer tudo aquilo que ele está fazendo, faz uma carinha de alívio e segue a vida como se nada tivesse acontecido antes. Essa é a famosa disquesia e ela acontece em praticamente todos os bebês, tá? Principalmente nos primeiros 1, 2 meses de vida. E aí, à medida que os meses vão passando, ela vai decaindo até sumir, porque aí o bebê aprendeu a força que ele tem que fazer para evacuar tranquilamente. E como nós podemos ajudá-lo? Né? Como a dificuldade é principalmente no relaxamento da musculatura pélvica, ali embaixo, né, no bumbum, né, a musculatura anal, relaxar o esfíncter anal, a gente vai fazer a posição da higiene natural, aquela famosa. A gente vai simular a posição de cócoras. Então, você vai pegar o seu bebê e vai fletir a perninha dele, né, de forma que passe um pouco dos 90 graus em direção à barriga, tá? Não precisa apertar muito o joelho na barriga, você só vai fletir um pouco mais de 90 graus, imitando uma cócoras mesmo, com os joelhinhos até afastados com relação à barriga, não precisa pressionar a barriga desse bebê. E aí essa posição da higiene natural, você relaxa para ele essa musculatura aqui do períneo e facilita a saída dos gases ou das fezes. E essa posição você pode adotá-la em várias situações, né? Nessa posição, né? Segurando contra o peito. Durante a amamentação mesmo, você pode contrair, fletir as perninhas dele. Você pode colocá-lo sobre as suas pernas, né? E aí a perninha dele fica fletida aqui, né, no seu colo. Na posição do arroto, você pode dobrar essas perninhas. O sling,
você pode utilizar porque as perninhas ficam bem dobradinhas na posição de cócoras. Então o objetivo é esse. E junto dessa posição de cócoras, você pode também fazer massagens na barriguinha do bebê, no sentido do relógio, para facilitar esse cocô de atravessar o intestino grosso e caminhar para o reto. E como a disquesia está associada à evacuação, ela pode acontecer em qualquer período do dia. O bebê sentiu vontade de evacuar ou de soltar um pum, ele pode apresentar disquesia. Então ela não tem um horário determinado, ela pode acontecer de manhã, de tarde, de noite, de madrugada e várias vezes no mesmo dia. Ela não tem um padrão próprio de distribuição de horário. Tá certo? Então, para finalizar, toda vez que você perceber que o seu bebê tá começando a se espremer, a se contorcer, a fazer a forcinha de cocô, você lembrou da disquesia, tenta colocar o seu bebê na posição de higiene natural, com as perninhas fletidas, para ver se ele consegue se aliviar mais fácil. Esse é um teste terapêutico, é uma forma de você também avaliar se é uma disquesia mesmo ou se é outra coisa. Agora, com relação à cólica. A cólica do lactente também está associada à imaturidade neurológica e gastrointestinal desse bebê. Então, a justificativa é um pouco parecida, mas ela é diferente. O porquê ela ocorre, de fato, o que está acontecendo ali dentro do organismo do bebê, a gente não consegue esclarecer. Até porque é muito difícil, né, fazer estudo em bebê, os bebês não se comunicam. Porém, ela é definida como um tempo de choro prolongado, às vezes por horas. Antigamente havia uma definição de que o bebê ele deveria chorar por pelo menos 3 horas no dia, né? Hoje a gente não tem necessariamente que ter essa duração, mas é um choro prolongado, um choro sofrido mesmo, forte, persistente e de difícil consolo, né? Os pais tentam fazer várias e várias coisas para aliviar. Coloca na posição de higiene natural, tenta ninar, coloca no colo, coloca no peito e mesmo assim parece que não resolve, alivia rapidamente e logo volta. Esse é o padrão da cólica. Então a gente não sabe exatamente o que está acontecendo dentro do organismo desse bebê, mas ele de alguma forma fica desconfortável e chora muito. É um choro sem explicação, né? Sem um motivo aparente, que não tem outra justificativa, né? O bebê não tá sujo, o bebê não tá com sono, o bebê não tá com fome, né? O bebê não tá com frio nem calor e mesmo assim ele chora desesperadamente. E com isso os pais ficam desesperados juntos, né? Tá aí uma grande diferença para a disquesia que a gente acabou de falar. A disquesia, ela é mais rápida, ela tem uma resolução mais tranquila, não tende a desesperar tanto os pais. A cólica, ela é um pouco mais desesperadora e ela é um choro de fato bastante prolongado. Não tem aqueles 5, 15 minutos da disquesia. Às vezes é mais de horas a fio aí mesmo. E outro detalhe, ela não costuma acontecer o dia inteiro, várias vezes ao dia. Ela tem um momento do dia que o bebê começa a chorar, dispara a chorar e demora bastante para parar. Mas depois que para, ele fica várias horas sem apresentar a cólica novamente. E aí costuma ter um padrão de apresentação, principalmente no final do dia, início da noite ou de madrugada. E aí, no início do dia, esse bebê tá tranquilo, tá? Tem esse padrão. Bom, e daí como nós tratamos as cólicas, né? É mais difícil do que a disquesia, por quê? Porque a gente não sabe exatamente o que está acontecendo dentro desse bebê. A gente só sabe que ele está desconfortável e chorando. E a gente suspeita que seja algo, né, dentro da barriguinha mesmo. Por isso que os principais tratamentos focam no intestino. Mas a gente não sabe a fisiopatologia exata, então por isso os tratamentos, nenhum deles tira com a mão o problema. É mais a gente tem que acabar esperando esse bebê de amadurecer, de passar aqueles 3, 4 primeiros meses de vida e elas somem espontaneamente. E como então nós tentamos lidar com a situação ou tentamos amenizar os sintomas desse bebê? A gente tem algumas opções. A gente já tem hoje em dia alguns probióticos, algumas cepas específicas de bactérias boas para o intestino que os estudos demonstram tempo de redução de choro. Nós temos o Lactobacillus reuteri e temos o Bebelactis, tá? E aí a gente tem algumas marcas no mercado, que eu não vou ficar citando aqui, mas que você pode perguntar para o seu pediatra tranquilamente que ele vai te prescrever. E aí a gente pode tentar utilizar-se desses probióticos aí de forma contínua, quando as cólicas começam, né? A gente usa todos os dias por pelo menos 30 dias para ver se ameniza esse tempo de choro, esse tempo de desconforto no bebê. Mas não elimina 100%. E aí temos alguns medicamentos que são sintomáticos, que a gente fala, ele corta sintomas. A gente pode testar o uso deles aí também durante esses períodos de crise. Então a gente tem o
paracetamol, né, os analgésicos, paracetamol, que tira dor, e temos a simeticona, que ajuda nas cólicas e gases represados, que podem estar associados com esse momento da crise também. Então, são medicações que podem ajudar nesse momento da crise, e aí, dependendo, você vai escolher usar uma ou outra, e essa escolha, a dosagem, a quantidade de vezes que você vai usar no dia, você tem que discutir em consulta. Não faça esse uso sozinha, sem respaldo em casa, por favor. Nós temos também algumas formulações homeopáticas aí que tem no mercado também, que utilizam-se de fitoterápicos, né, diluídos, umas formulações que eles juntam, né, na tentativa de diminuir o desconforto gastrointestinal. E aí também a escolha de qual formulação vai ser usada depende de cada família. Infelizmente, as medicações homeopáticas, elas não têm um respaldo científico muito robusto, né? Eles não são muito bem estudados, não se fazem grandes estudos com eles, a gente não tem uma evidência científica clara, mas no dia a dia a gente vê que em algumas famílias pode ajudar bastante. E aí a tentativa eu acho válida, né, após conversar com o pediatra, porque também não vai gerar nenhum prejuízo para esse bebê. É uma tentativa sem riscos, digamos assim. E por fim, nós temos uma pomada, que antigamente ela era vendida na Veleda, mas dá para ser feita em farmácias de manipulação, que é uma pomada de cuprum metallicum, que ela é utilizada para massagear o abdômen, né, do bebê durante esse período de crise da cólica. E ela também costuma ajudar no alívio, ajudar o bebê a evacuar, né? Então pode ser, uma tentativa válida também. Agora, nem sempre a medicação vai servir e ela não deve ser utilizada sozinha, só medicação. A gente tem condutas que a gente tem que assumir também no momento da crise de choro, que a gente classificou como cólica. E quais são essas medidas comportamentais? Primeiro de tudo, né, os pais têm que estar seguros que aquela situação é uma cólica do lactente fisiológica, que não é uma cólica patológica causada por alguma doença. E aí isso tem que ser garantido pelo pediatra que acompanha o seu bebê. Aí não, tá garantido que é uma cólica fisiológica, que é aquela normalzinha do bebê pela imaturidade do bebê. Beleza. Então você fica firme com esse diagnóstico e tenta passar uma certa tranquilidade para o seu bebê. Apesar de ser difícil ficar tranquilo no momento de crise de choro, você entender que aquele processo é natural e passageiro te ajuda a lidar melhor com a situação. E os pais estando menos estressados, ajuda a desestressar esse bebê. Nós, como os cuidadores, os adultos maduros, é que temos que tentar estabilizar essa criança que não está entendendo o que está acontecendo e que está ali só chorando desesperadamente. Então, os pais têm que acolher e tentar passar uma certa tranquilidade, tá? O desespero da família atrapalha na resolução do quadro. E aí, a gente pode adotar medidas de relaxamento nesse bebê, considerando a famosa esterogestação. Então, o bebê novinho, ele tá com saudade do útero. Ele estava acostumado com a vida que ele tinha dentro do útero. Então, se a gente tenta simular esse ambiente intrauterino no momento de estresse, ajuda ele a se relaxar, porque meio que volta para o que ele entende, né? Volta para o que ele conhece. E aí ele ajuda o bebê a se estabilizar no momento do desconforto, tá? Que são aquelas técnicas dos 5 S's que eu vou listar aqui para vocês. E quais são essas técnicas de relaxamento dos 5 S's que eu falei para vocês? Peguei aqui o meu boneco de demonstração. Tem a questão do sugar, né? O bebê que está sugando ao seio, né? Ele relaxa bastante nessa situação. Temos o shushing, que é o ruído branco, né, que você pode fazer com a boca, ou colocar uma música, um ruído num aplicativo. Nós temos o swinging, que é o balançar suave com o bebê. Então, cadeira de balanço, bola de pilates, caminhar lentamente com esse bebê, fazer um movimento de sobe e desce para frente e para trás. Temos o swaddle, que é embalar o bebê, então envolvê-lo num colo apertado, num abraço apertado, ou num charutinho, ou no próprio sling, ajuda o bebê a se sentir seguro também. E por fim, o último S é o side lying, né? É o deitar-se de lado. Então é essa posição que você coloca o bebê aqui no seu antebraço, lateralizado. Isso ajuda a acalmar esse bebê. Então, se você junta
esses 5 S's na hora da crise, também tem grandes chances de você conseguir acalentar esse bebê. Bom, eu espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Se vocês gostaram, curtam, comentem, chamem mais gente para assistir, compartilhem com outras mamães e papais que estão passando perrengue em casa. E qualquer dúvida, comente, que eu terei um prazer de respondê-los também. Um beijo e até o próximo vídeo.